Problema não? Bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto dessa terça-feira, dia 8, Marcos 8, 27 a 30. E saiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe eles: Uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem diz que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes Jesus que a ninguém dissesse aquilo a respeito dele. Jesus sabia, mas ele queria testar os seus discípulos. Não porque ele desconfiasse deles, porque Jesus conhecia os seus discípulos, mas para arrancar deles a confissão que ele precisava ouvir. E ele faz uma pergunta aos discípulos, porque quem é que é o Filho de Deus? Quem é Jesus na visão da população? É uma pergunta que ainda pode ser feita hoje. Quem é Jesus na sua visão? Porque Jesus, ele divide opiniões. Jesus, ele é considerado por alguns um grande homem, por outros um grande profeta, por outros alguém que alcançou a fama sem merecimento. E embora muita gente diga que crê em Jesus, mas essas pessoas vivem como se ele fosse uma pessoa qualquer, não lhe dão a menor atenção. E era isso que Jesus queria ouvir dos discípulos. Porque Jesus queria fechar o cerco para poder ouvir dos próprios discípulos a resposta sobre quem ele era. Jesus, ele é alguém muito superior àquilo que nós podemos imaginar. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é superior aos anjos, superior aos profetas, superior aos sacerdotes. Jesus supera todas as expectativas. E ele agora pergunta aos discípulos: E vocês? E vocês? E a resposta vem correta. Exatamente aquilo que Jesus se apresentava, não apenas aos seus discípulos, mas a toda a população. Mas os discípulos compreenderam e a população não. É exatamente o que acontece nos nossos dias. Aqueles que são discípulos de Jesus entendem que devem seguir a Jesus independente das circunstâncias. Mas aqueles que conhecem Jesus para uma outra coisa,
seguem a Jesus simplesmente por interesses pessoais. Qual é a sua posição em relação a Jesus? Ele agora está perguntando diretamente para você: o que eu sou para você? Se a sua resposta é Jesus é o Salvador, ela não satisfaz a Jesus. Mas Jesus não é o Salvador? E por que a resposta não satisfaz? Porque a resposta não é dizer que Jesus é Salvador, mas a resposta é dizer que Jesus é o meu Salvador. É você dizer que Jesus é o seu Salvador. É isto que importa para Jesus. Não importa que o mundo inteiro diga: Jesus é Salvador. O que importa é que você, nesse exato momento, diga para ele: Jesus é o meu Salvador. Quem é Jesus para você? Que esta terça-feira possa ser abençoada em nome dele. Amém.